Pessoal, então eu vou pedir silêncio aí para a gente conseguir não ter muito ruído aqui no anunciado. Eu vou abrir aqui o NetBeans para mostrar para vocês essa solução que eu montei. Como eu disse, é um protótipo, né, do MVC, do Model Viewer Controller, onde a gente, na verdade, está usando como camada de apresentação console. Então, linha de comando mesmo, para ser bem simples, essa versão 1. E como persistência, a manipulação de arquivo do tipo texto. Primeiro eu vou explicar a estrutura e depois vou passar pelas funções propriamente ditas. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Eu dei o nome aqui de aplicação exemplo 1. Se vocês olharem aqui, ó, no canto superior esquerdo ali, está um pouco bloqueado aqui a visualização, mas é o seguinte, o que eu tenho aí? Eu tenho os meus fontes, os meus arquivos, tá? Eu fiz aqui com um exemplo de, eu não lembro exatamente o exemplo que eu tinha discutido com vocês em sala, mas eu usei aqui o exemplo do aluno, uma gestão de alunos, vamos supor. Então, essa classe aluno aqui, do que se trata? Vamos abrir a classe para dar uma olhada no código-fonte. Olha só, a classe aluno é basicamente uma definição de um tipo. É o que a gente chama de classe de entidade, né? Ela só tem um conjunto de atributos. E aqui, para não complicar, eu nem usei get e set. Eu trabalhei com atributos públicos. Então, o que eu tenho aqui é basicamente um conjunto de atributos públicos. 4, nesse exemplo, certo? Então, a classe aluno, o que ela faz é definir um tipo, ponto. Ela só serve para isso, nesse contexto aqui. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, 3 classes muito importantes. A tela aluno, NE aluno e DAO aluno. Conceitualmente, o que a tela aluno vai fazer? Ela vai ter as operações de manipulação de interface. Interação do usuário, certo? Com o sistema. Então ela é uma fronteira. De que forma? O usuário não manipula o conceito de objeto como a gente trabalha ele aqui dentro das classes. Então o que acontece? Na verdade, o usuário preenche lá nome, um telefone, quando ele vai fazer um cadastro de um aluno. E esses valores que ele preenche, na verdade, o que eu vou estar fazendo? Eu não vou criar uma variável nome, um telefone, eu vou criar um objeto do tipo aluno. Eu vou instanciar a classe aluno, que é essa classe de entidade. A partir de um objeto dessa classe, eu vou preenchendo os atributos dele. Porque a partir da camada tela aluno para as outras camadas, que no caso da tela eu vou para a camada de negócio, da camada de negócio para a camada de persistência, o que vai navegar por essas camadas? É o objeto aluno. Por isso que o meu sistema é orientado por objetos, né? Nesse caso, o objeto significativo é o objeto aluno, né? Um objeto do tipo aluno, na verdade. Aluno é a minha classe, que categoriza os objetos, né? Com essa similaridade aí de informações. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha na tela aluno. Antes da tela aluno, só para a gente entender, esse aplicação exemplo 1.java é aquele código que eu criei quando eu criei o projeto. É nele que está o void main. Ele só tem o void main, tá? Vamos dar uma olhada nele primeiro. Como é que ficou ele aqui, ó? Como eu organizei a aplicação toda de maneira... uma aplicação console. Então, olha só, o void main o que ele faz é imprimir o menu. Olha só que legal. Eu tenho uma variável inteira OP, que é o que eu chamo de opção. Esse objeto aqui do tipo scanner que foi instanciado é para poder fazer a entrada de dados. Lembra que eu faço com o scanner no console? Aí eu tenho aqui um do, que começa aqui e termina aqui, ó. Enquanto a opção for diferente de 3. Por quê? Eu coloquei a opção 3, sair. Aí eu dou uma mensagenzinha ainda só para fazer uma gracinha. É porque todo lugar, o objeto, ele só existe dentro do escopo da classe, do método que você está trabalhando com ele. Então, se eu instanciei o objeto aqui dentro desse método, ele não existe no escopo de outros, a não ser que eu passe ele como parâmetro ou que eu crie alguma forma global de acessar esse objeto. Senão eu tenho que, toda vez que precisar de trabalhar com os métodos dessa classe, que no caso é o método next, para poder recuperar uma informação do console, eu tenho que necessariamente instanciar um objeto dessa classe. Isso porque esses métodos não são estáticos, né? Porque um método estático eu posso chamar sem instanciar o objeto.
como esse método next, nextInt, não é um método estático, eu preciso de um objeto da classe scanner para poder fazer o uso desses métodos. E a gente vai ver aqui que os métodos que eu defini no exemplo, específicos do exemplo, nenhum deles é estático. Consequentemente, eu preciso de criar objetos dessas classes para, a partir do objeto, chamar os métodos que estão dentro de cada uma dessas classes. Beleza. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu dou um comando de impressão para imprimir o menu. Muito simples. E uso o nextInt para recuperar um valor inteiro para essa variável OP. Então, eu estou esperando que o usuário digite 1, 2 ou 3, ou outra coisa qualquer. Como que eu faço isso? Lembra do comando switchCase? Tá. Essa linha aqui, ó, eu estou instanciando a classe tela-aluno, mas depois a gente vai olhar ela. Não preocupa com ela ainda não. Aqui no switchCase, o que eu faço? Eu verifico a opção que o usuário digitou. Se ele digitou a opção 1, eu vou chamar o método cadastrar de quem? Do objeto tela-aluno. Mas para eu poder chamar o método cadastrar do objeto tela-aluno, eu obviamente tenho que ter esse objeto tela-aluno instanciado em memória. Foi o que eu fiz aqui em cima. Ó. Criei uma variável, chama objeto tela-alu, e já instanciei um objeto e apontei a referência desse objeto para essa variável. Então aqui eu instanciei o objeto tela-aluno. E estou falando que esse objeto tela-aluno tem um método cadastrar e um método listar. E que se caso a opção que o usuário digitar aqui for a opção 3, eu vou dar um tchau, tchau. Uma mensagem na tela. Por quê? Se não for nenhuma dessas três, eu também tenho uma mensagem padrão, né? Mas o fato é, enquanto o valor da variável OP for diferente de 3, ele vai continuar repetindo o laço de repetição, vai voltar lá em cima, imprimir o menu todo de novo, solicitar todas as informações. Então ele fica ali num laço de repetição infinito enquanto eu não digitar um número 3, que é a opção de saída. Tá, mas vamos entender aqui, vamos pensar no caminho feliz. O usuário digitou a opção 1. Quando ele digitou a opção 1, eu vim aqui, instanciei a tela, né, a classe tela, e chamei o método da classe tela, o método cadastrar. Então vamos agora lá no código da classe tela aluno. O que eu tenho na classe tela aluno? Na classe tela aluno eu tenho dois métodos. Eu tenho três. Eu criei um método mensagens, que eu vou minimizar ele aqui, a gente depois discute ele. Tem o método cadastrar e o método listar. Certo? São três métodos cuja visibilidade é pública, ou seja, são métodos que eu posso acionar fora dessa classe. Quando eu estou chamando aqui a partir da aplicação Java, aplicação exemplo 1.java, esse código aqui, ele é externo à classe, concorda? O que me permite chamar esse método é o fato de que esse método lá no tela aluno é um método público. Beleza? Ok. Vamos olhar então o que o método cadastrar está fazendo. O método cadastrar, ele cria uma variável int, eu ainda não sei para quê. O nome é sugestivo, né? Retorno. Eu crio um objeto do tipo aluno. Aluno é o quê? Aquela minha entidade, aquela classe que só define o tipo. A gente pode dar uma olhadela rápida nela aqui, só para não esquecer. Beleza. Depois de feito isso, eu instancio novamente o scanner, porque aqui eu vou ter entrada de dados. E vou pedindo para o usuário digitar os valores, que são, obviamente, os meus atributos. E o que eu estou fazendo com esses valores? Eu já estou atribuindo eles para os atributos do objeto. Então eu instanciei o objeto, criei aquela entidade na memória. E agora eu estou colocando valores para os atributos daquele objeto. Eu estou preenchendo aquele objeto, né? Tornando aquele objeto preenchido. A partir do momento que eu preenchi o objeto, acabou a responsabilidade do método cadastrar na camada de apresentação. Ele já montou o objeto aluno. Agora ele tem que entregar para outras camadas que elas têm as outras responsabilidades. Então, no caso, o que ele faz? Tipo assim, à medida que ele já foi digitando aí, ele já foi caindo lá na outra? Que outra? Do aluno? É. É porque o aluno é uma classe. Eu criei um objeto do tipo aluno aqui, o objeto do tipo aluno aqui. Certo? O objeto tipo aluno, que objeto que é esse? É esse aqui, ó. Então, eu já estou preenchendo o objeto real. Correto? Isso. Eu criei um objeto da classe aluno. E um objeto da classe aluno, que é esse meu alu aqui, ó. Eu estou preenchendo ele já com os valores à medida que o usuário vai digitando. Eu estou montando um objeto. Beleza? Legal. Montei o objeto. Agora acabou a responsabilidade da classe
de apresentação, do método cadastrar dentro da classe de apresentação. Então eu tenho que chamar o meio de campo. Eu vou dar o passo pro Ronaldinho Gaúcho, certo? Que é o meio armador. Não fala nada, não vai atrapalhar o áudio. Fica calado. Então o que acontece? Eu vou chamar aqui agora, eu vou instanciar um objeto de que classe? Da classe NE. Porque é essa classe que vai ter métodos com regras de negócio. E no caso aqui, eu coloquei uma regra artificial que é o seguinte, para a gente ter um exemplo, né, didático. Um aluno não pode ser cadastrado se ele não tiver a idade superior a 18 anos. Então, se ele tem menos de 18 anos, é uma situação hipotética, tá, gente? Estou inserindo aqui uma regra de negócio artificial. Regra de negócio poderia ser aquela história, né? Eu tenho um pedido e aí, de acordo com o valor do pedido, eu tenho percentuais de descontos diferentes que são aplicados a um pedido. Seria uma regra de negócio. Eu provavelmente faria esse tipo de cálculo na camada de negócio. Então, como acabou a responsabilidade da tela, eu estou instanciando um objeto da camada de negócio e estou chamando um método lá do objeto que eu acabei de instanciar. Que método que eu estou chamando? O método verifica a idade mínima. E como a minha aplicação é orientada por objetos, o que eu passo de uma camada para outra? São os objetos significativos da minha aplicação. Nesse exemplo didático é o objeto aluno. Então eu falei assim, ó, já preenchi o alu, agora toma ele aí e faz a verificação de negócio com ele, camada de negócio. Então eu chamei o método verifica. E tem uma variável retorno aqui, que é do tipo inteiro, que recebe o retorno da chamada desse método. Correto? Ok. Então agora vamos... E depois eu tenho um outro método aqui, depois a gente discute o método mensagem. Mas vamos lá olhar o método verifica a idade mínima na camada de negócio. Então a classe de negócio está aqui. Ela tem basicamente dois métodos. Um método chama lista alunos, o outro método verifica a idade mínima. O método verifica a idade mínima recebe como parâmetro um alu. O que esse método vai fazer? Eu crio uma variável resp aqui, do tipo inteiro. Eu faço alu.idade, porque é o objeto que eu recebi. Se esse alu.idade for menor que 18, a variável resp recebe menos 1. E eu vou retornar esse menos 1 para quem? Para quem chamou. Quem que chamou? Foi a tela, não foi? Esse menos 1 vai para qual variável aqui? Para a variável retorno. E aí eu vou tratar esse retorno como uma função de mensagens. Depois a gente vai ver essa função. Vamos voltar lá para o negócio. Lá dentro da camada de negócio, caso a idade não seja menor que 18, eu vou entrar no else. E o que o else faz? Bom, se a idade não é menor que 18, acabou a responsabilidade da camada de negócio. A responsabilidade dela é só verificar isso. Se passou, eu tenho uma outra camada que é responsável por armazenar o dado. Que camada é essa? O DAO aluno. Então um método lá no DAO que vai fazer isso. Para eu utilizar um método que não é estático, eu tenho que fazer o quê? Instanciar um objeto da classe. Então a primeira linha aqui eu estou fazendo o quê? Instanciando um objeto da classe DAO aluno. E logo em seguida chamando um método. Interessante aqui é o seguinte, se o meu sistema é orientado por objeto, o que navega nas camadas? O objeto significativo. Então eu passo novamente o alu. Só que aqui eu já estou passando ele com a garantia de que eu já fiz a validação. Vamos lá olhar o que esse método vai fazer lá dentro da classe DAO-aluno. É o método grava-aluno dentro da classe DAO-aluno. DAO-aluno, eu tenho a classe e eu tenho aqui um atributo. Agora eu vou ter que explicar um pouquinho da questão de manipulação de arquivos em Java. Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho o método grava e o método lista. Vamos entender primeiro o método grava. Olha só, essa classe já tem um atributo. É um atributo privado, file, do tipo arquivo. O que é isso? É uma variável que vai poder receber a referência de um arquivo. Tá? O tipo arquivo em Java é o tipo file. Se ele é privado, quer dizer o seguinte, que esse tipo file não pode ser manipulado fora da classe, concordam? Por quê? Quem vai mexer com o arquivo é a classe. Eu não vou jogar essa responsabilidade para fora dela. Ela que tem que resolver tudo relacionado à manipulação de arquivo. Então vai chegar nela, o que chega nela? Um objeto aluno, não é? Ela vai ter que dar seu jeito de destrinchar esse objeto e transformar ele em uma informação que pode ser armazenada em um arquivo texto. E armazenar. E na hora de fazer a consulta, quando eu for fazer a consulta, recuperar as informações, ela vai ter que ler as informações do arquivo e transformar isso numa coleção de objetos. Porque as outras camadas só entendem objetos. Elas não entendem arquivo.
Quem faz a tradução é essa camada, que no futuro pode ser substituída por uma camada que vai persistir esses dados, não em arquivo e sim num banco de dados. Beleza? Então olha só o que eu vou fazer aqui. Vamos abrir o método grava aluno. Aqui tem uma sintaxe que eu vou postar até a referência do site para vocês. Vocês vão encontrar em vários livros de Java, mas basicamente eu estou fazendo a manipulação de um arquivo. E todas as linhas aqui vocês podem ver que são comentadas. Então a primeira linha aqui que eu estou fazendo aqui, ó. O que vocês acham que eu estou fazendo aqui? É de fácil até dedução, né? Estou criando um novo arquivo e dando nome para essa criança. Certo? Chamando ele lá de arquivo alunos.txt. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, construtor que recebe também como argumento se o conteúdo será acrescentado. O que quer dizer isso aqui? Quando eu dou um new file writer, eu estou criando um arquivo para escrita. Esse primeiro parâmetro é o arquivo. Basicamente aqui o nome, eu posso pôr aqui até um caminho. Se eu quiser salvar esse arquivo num caminho específico, lá dentro do C2 a pasta arquivos, você põe o caminho completo aqui dentro dessas aspas. Mas aí eu falando, ó, esse arquivo, esse segundo parâmetro aqui, true, é o parâmetro para append. O que é isso? Se o arquivo já existir, eu continuo escrevendo nele. Eu não apago, eu não crio um novo arquivo. Eu continuo escrevendo a partir da última posição já escrita nesse arquivo. É isso que essa flag true aí está dizendo. Tá? Lembrando que esse arquivo que eu estou trabalhando com ele é um arquivo texto. Então, como é que eu vou fazer? Cada registro de aluno vai ser armazenado numa linha. E eu estou armazenando ele de que forma? Eu ponho o nome, ponto e vírgula. O telefone, ponto e vírgula. O RA, ponto e vírgula. E o número... O RA e a idade. Então, eu separo os campos com ponto e vírgula. E cada linha do arquivo vai ser um registro. Essa foi uma forma que eu defini para armazenar. Você poderia armazenar usando outra estrutura, usando outro caractere separador. Isso fica ao gosto do freguês, tá? Como é um arquivo texto, eu estou manipulando assim. Professor, no C não funcionava não, mas no Java não sei se funciona. É que você consegue inserir o dado dentro do TXT lá, por exemplo, seu arquivo é TXT, você vai lá no TXT e você modifica o dado lá, registro. No C não reconhece esse registro. Não, dá para fazer isso. O colega está perguntando assim, a questão de manipulação de um registro específico. Eu consigo apontar para uma linha em específico, que como a minha estratégia aqui é um registro por linha, eu posso apontar uma linha em específico, ler essa linha em específico e sobrescrever essa linha em específico. Mas aqui não está no contexto desse exemplo, não. Eu posso até te postar uma referência para você ver como fazer isso. Mas é feijão sem bicho, tá? É bem tranquilo. Isso não é misterioso, não. Agora, para manipular registros, se a gente fosse fazer aí uma ideia de manipulação mais efetiva, seria mais interessante um arquivo binário e não um arquivo texto. Porque o arquivo texto eu tenho que ficar fazendo conversão, vocês vão ver aqui. Se eu tenho um dado que é inteiro e quero armazenar ele no arquivo texto, eu tenho que converter ele para string para armazenar. E quando eu recupero, eu tenho que fazer essa conversão de novo. No caso dessa estrutura arquitetural aqui que eu estou mostrando, onde vai ficar essa conversão? Nos métodos de gravação e leitura. Porque essa responsabilidade é da classe de persistência. Porque isso é um detalhe específico da minha estratégia de persistência de dados. Não é um detalhe que está relacionado, por exemplo, com o negócio ou com camada de apresentação. Então eu deixo quem é responsável resolver esse problema. Então o colega cochilando ali é bom do vídeo, que você pode pegar o vídeo depois. O cara está cansado, trabalhou muito. Não tem problema não. Bom, vamos lá. Aqui, olha só, eu crio um buffer para poder persistir, na verdade, começar a escrever os dados nesse buffer. E eu tenho que, antes de garantir que esses dados são realmente gravados, eu finalizo esse arquivo. Se eu não finalizo, esses dados só ficam em memória, na minha memória RAM, e não são de fato persistidos. Mas basicamente o comando que escreve é esse bw.write, que é o buffer a partir do file write que referencia o meu arquivo. Então aqui é a sintaxe para fazer isso. Ah, mas por quê? Por que tem que ter esse tanto de linha para gravar em arquivo? Bom, gente, isso é uma especificidade da sintaxe do Java. Linguagens diferentes vão fazer isso de maneiras diferentes, tá? Não adianta muito ficar relutando. Por que tem que ser dessa forma? Isso é uma sintaxe. O buffer é o seguinte, é uma área de memória onde eu vou colocando os dados. Esse dado só vai de fato para o arquivo quando eu finalizo ele. Por que o Java controla dessa forma? Porque a memória RAM ela é muito rápida. O disco ele já é lento. Comparado com a memória RAM, muito mais lento.
Então, se toda hora que eu for guardar um dado, eu já jogar ele direto no disco, isso gera um custo computacional muito alto. Isso é lento. Então, o que ele faz? Ele vai armazenando no buffer, de tempos em tempos, ele vai descarregar esse buffer no meu file system mesmo, no meu hard disk, que é mais lento. Assim, eu não tenho que fazer tantas operações no hard disk. A maioria das minhas operações ficam no buffer. E aí, quando o buffer tem um certo tamanho, eu descarrego ele no meu disco. Então, isso é para otimizar, mas isso o Java está fazendo isso de maneira transparente para a gente. Por isso que eu tenho que manipular o buffer, e do buffer que, na verdade, ele vai descarregar lá no disco. O negócio interessante é que quando eu dou um BW close, eu estou encerrando o buffer. Aí ele sabe, opa, eu tenho que despejar esse dado lá. Então, na verdade, são os dois comandos juntos, né? Eu finalizo o buffer e finalizo o file writer, que é a estrutura que eu criei para gravação em arquivo. Nesse momento que ele despeja o... Se ele ainda não tinha despejado algum dado que se encontrava no buffer, nesse momento esse dado é despejado e o file é encerrado. Se o buffer é cheio antes O Java controla isso pra gente. Tá? Quando você trabalha com outras linguagens, você nem sempre tem esse tipo de controle. Pode ser que você tenha que fazer o controle na mão. Não é toda linguagem que tem esse controle pra gente. Corre. Existe o risco, né? Se, por exemplo, a máquina desliga no momento em que eu tinha informação no buffer e que esse buffer ainda não tinha sido despejado no file system, eu perco esse dado. Mas tem situação que é importante fazer isso em função de desempenho, né? Pode ser que o risco de perder alguma informação valha o desempenho. Porque a diferença de desempenho que eu tenho com isso é muito grande. Imagina que eu poderia ter muitos usuários simultaneamente armazenando informações, e aí eu teria toda hora um comando de write lá no meu file system. Isso gera um custo computacional muito elevado, fica lento, né? Beleza. Aqui, ó, então esse comando write é o comando que escreve uma linha. Na verdade, não é que escreve uma linha, ele escreve no arquivo. O comando newline, como o próprio nome diz, é o que faz a quebra de linha. E olha o que eu fiz no comando write. Eu vou quebrando o aluno. Então eu pego os atributos lá do aluno e vou montando uma linha, separada com o quê? Com ponto e vírgula. O mais aqui é porque é o operador de concatenar string do Java, né? PHP é ponto. Cada linguagem tem uma... Tem linguagem que não tem nem operador de concatenar string, tem uma função, né? É mais chato que tem que explicitar a função. Aqui nesse caso eu tenho o operador, facilita a minha vida. Eu vou dando mais, ponto e vírgula e os campos. E no último campo eu tenho um negócio aqui interessante, ó, que o colega até fala assim, isso aí que é o fumo da história. Quando eu manipulo arquivo string, arquivo texto. Se eu tenho um dado que não é string, eu tenho que converter para guardar ele, porque ele está no formato binário. E o meu file vai armazenar no formato TXT, ASCII. Se eu não fizer essa conversão, eu vou ter provavelmente uma exceção ou um dado inválido sendo armazenado. Professor, tem como a gente colocar todas essas informações sem fazer a quebra? Sim, aí eu poderia colocar todas as informações sem fazer a quebra. Aí eu teria um arquivo binário. E eu vou deixar como pesquisa pro pessoal. A primeira coisa, adequar esse modelo, rodar esse modelo, né? Acompanhar o videozinho lá depois e traduzir o modelo para que ele não persista os dados em arquivo texto, e sim no arquivo binário. Então vocês só vão ter que mexer na camada de acesso a dados, que é a classe DAO ali, e mudar essa manipulação. Que aí quando eu guardo o dado em formato binário, eu não tenho que fazer traduções. Eu vou guardar o inteiro no meu arquivo. Só que o arquivo binário ele não é legível, né? Quando eu abro ele ali com um bloco de notas, por exemplo, a informação que é binário vai gerar uns caracteres que não são legíveis. Esse aqui não, a gente vai dar 2 cliques no arquivo e ver o registro lá no arquivo. Ele é mais legível. Ok? Hoje em dia é muito utilizado o formato de arquivo texto, até mesmo o XML, né? O XML é um arquivo texto, e que ele é definido com tags para facilitar a leitura. Mas o XML nada mais é do que um arquivo texto. Certo? O Hugo não está prestando atenção, está olhando o que o colega está olhando aqui, mas tem o vídeo, entendeu? E a zero é o seu também, se você não entender depois. Ema, cada um com seus problemas, né? Não tem jeito. Então, vamos lá. Daqui a pouco solta uma pergunta aí. Vamos lá. Aqui eu fecho, então o que eu estou fazendo é gravando uma linha e encerrando o buffer write e o file write. Um negócio interessante aqui, ó, que eu já comecei a colocar um conteúdo da nossa disciplina, apesar de não ter usado. Esses métodos aqui, alguns deles, o próprio Java reclama se eu não colocar ele dentro de um bloco try-catch. O que é um bloco try-catch?
Se houver qualquer tipo de exceção, o que é uma exceção? Um erro inesperado. Dentro de qualquer uma dessas linhas, o que acontece? A aplicação não trava. O que ela vai acontecer? O que ela vai fazer, na verdade, é gerar uma exceção, e nessa parte aqui do catch, eu vou ter uma exceção. E essa exceção eu posso tratá-la de alguma maneira ou simplesmente exibir a informação. Como aqui a gente ainda não está tratando esse conteúdo, né, de tratamento de exceções, que a gente vai pegar um momento especial para tratar isso, como é que o tratamento de exceção vai funcionar no modelo de 3 camadas aqui, né, MVC, qual o nível de organização desse modelo para trabalhar com a exceção. Mas como esses métodos aqui, eles reclamam e o Java não me deixa nem compilar se eu não tiver com eles dentro de um bloco try-catch, eu fui obrigado a colocar. E eu só dei o system out para exibir a mensagem. Num momento oportuno, a gente vai discutir melhor como fazer o tratamento de exceção, para que serve. Basicamente é isso. Se houver algum erro dentro daquelas linhas que estão no bloco try, eu não vou travar a aplicação. Eu consigo tratar esse erro, por exemplo, armazenando uma informação no banco. Ó, aconteceu uma exceção no método tal, da classe tal, no dia tal, tantas horas, e o objeto que o usuário estava tentando inserir era um aluno com essas informações. Porque às vezes o motivo da exceção pode ter sido um dado inválido, que chegou em algum atributo do objeto. Né? Então eu consigo fazer ali um controle dessas exceções, até para identificar, tentar reproduzir a situação onde o erro ocorreu, né? E guardar essas informações. Em qual método, se a gente fizer um tratamento com qualidade, não é que você vai continuar, né? Se deu uma exceção, provavelmente algo não vai funcionar nesse processo. O aluno não vai ser armazenado. Mas eu não vou dar uma mensagem, um travamento na tela para o usuário. Ele vai ter uma mensagem, ó, o sistema apresentou uma falha, por favor, tente novamente. E aquela falha, eu armazenei todas as informações relacionadas àquela falha num banco de dados à parte, para a equipe que dá manutenção, né, de produção do sistema, poder identificar. Eu posso ter até um sistema de alerta, dependendo da falha que ocorrer, sei lá, mandar um e-mail, um SMS para o responsável pelo sistema, ó, aconteceu uma zebra lá com o sistema num momento crítico do sistema, numa transação financeira, em alguma etapa que é crítica. Dá uma olhada lá que foi armazenado no banco de dados as informações relacionadas a esse problema. Você disse que é melhor guardar em binário o texto, mas na hora que eu for ler? Eu vou ler em binário também. Calma. Se eu guardo o texto, eu leio o texto. Se eu guardo binário, eu leio binário. Não tem problema nisso. Também, mas não é o try-catch. O colega estava perguntando a questão de teste de software. A gente vai mexer com isso depois, mas é mais a orientação por objeto que vai me dar esse tipo de suporte. Aí eu vou usar um framework de teste unitário e vou conseguir fazer isso. Oi?